Fala galera, bom dia. Então a gente vai continuar sobre essa parte arterial neurológica, agora com a parte de radiologia. A gente já viu um pouquinho sobre a anatomia e agora a gente vai entrar mais na parte de radiologia. Bom, a primeira coisa que a gente vai verificar são as arteriografias, que podem cair na prova de vocês. Aí vocês têm que identificar os principais cortes que podem vir, que é o sagital, o coronal e o frontal. Quais são os principais pontos do corte sagital? Vocês têm que lembrar que o corte sagital é esse que está aqui para vocês. E o que vocês vão procurar? Primeira coisa, se o corte for sagital, vocês vão procurar o sifão carotídeo. O sifão carotídeo está bem aqui. E lembram lá que eu falei sobre o bulbo ocular? Então, se o sifão carotídeo está bem aqui, o bulbo ocular está bem aqui. E vai sair para cá a chamada artéria oftálmica. Tanto que vocês veem que ela é praticamente uma artéria única que surge e vai aqui para essa região anterior, que seria o bulbo ocular. E mais ou menos na mesma direção, só que para o outro lado, a gente vai ter a formação aqui da artéria cerebral média, que vocês podem verificar. E aqui para cima, lembrem, aquela parte que parece e vai contornar o corpo caloso, bem aqui em cima a gente vai ter a artéria cerebral anterior. Então, localizar sifão carotídeo, artéria oftálmica, a artéria cerebral média e a artéria cerebral anterior. Agora, bora treinar um pouquinho o olho. A gente vai ter o sifão carotídeo bem aqui, tem uma artéria única saindo para cá, que é a artéria oftálmica. Indo aqui na região contrária, a gente vai ter a artéria cerebral média e aqui a artéria cerebral anterior, que tem até aqui a forma aqui do corpo caloso. Bem aqui, na verdade, a gente vai ter um defeito de enchimento, tá? Por isso que tem essa setinha. Aqui, de novo, sifão carotídeo, artéria oftálmica, que a gente até consegue ver a calota craniana, então o olho está por aqui, a artéria oftálmica vem para cá. Vindo para cá nessa outra direção, a gente vai ter a artéria cerebral média e subindo aqui a artéria cerebral anterior, contornando o corpo caloso. Então, esse corte sagital está bem tranquilo para localizar. Agora, bora falar do corte coronal. O corte coronal é esse bem aqui que vocês estão vendo. Corte coronal, quais são os principais pontos? Vocês vão identificar o sifão carotídeo de um lado e do outro. E saindo daqui a gente vai ter a artéria cerebral média indo para um lado e a outra artéria cerebral média indo para o outro lado. E junto aqui vão subir as duas artérias cerebrais anteriores. Então vocês vão ter duas artérias aqui, dando origem a basicamente 4. Duas artérias cerebrais médias e duas artérias cerebrais anteriores. Bora treinar um pouquinho o olho. Essa aqui eu acho que é a mais tranquila assim, para ver praticamente, porque a gente vai ter aqui o sifão carotídeo, aqui a cerebral média, cerebral anterior. Ó, como é praticamente 90 graus aqui, essa subida. A gente consegue ver aqui também, nessa outra. É tudo bem parecido. Sifão carotídeo, tá aqui o olho, né? Sifão carotídeo, artéria cerebral média, artéria cerebral anterior. Quando a gente vai falar, então, da região frontal. Da região frontal é como se a gente estivesse pegando e baixasse um pouquinho mais de onde a gente está vendo. E a gente vai ver principalmente as artérias do sistema vértebro-basilar. E a gente vai ver então as artérias vertebrais, ou seja, a gente vai ter duas artérias grandes chegando, elas se transformam em uma só, que é a artéria basilar, e depois elas vão dar origem à artéria cerebral posterior. Então é bem fácil. É a única visão que vocês têm duas artérias que se juntam, formam uma e depois elas voltam a se separar de novo, se tornando as artérias cerebrais posteriores. Não tem o que errar. Então, aqui dos dois lados a gente consegue ver a artéria vertebral, forma a artéria basilar, e a artéria cerebral posterior dos dois lados. E, de novo, aqui, esse nome aqui é posterior inferior cerebellar artery, tá? Então, enfim. Então, a gente tem as artérias vertebrais, basilar, cerebrais posteriores. Bem tranquilo também. Agora, falando um pouquinho sobre a parte de patologias. Aneurisma, vocês vão ver tipo como se tivesse uma bola lá no meio do sistema arterial. Então, aqui, qual é esse corte aqui? Só lembrar, olha aqui, ó, tá subindo praticamente 90 graus, a gente tem um outro indo aqui para a região mais lateral. Então, qual corte é esse? É o corte coronal. Então, tá bem aqui o aneurisma, então como ele tá vindo aqui para o lado, ele tá aqui nessa artéria que sai aqui do lado a partir do sifão carotídeo, isso aqui é um aneurisma de artéria cerebral média. Esse corte aqui, bora ver. A gente tem uma artéria praticamente única saindo para frente, tem uma outra artéria
na mesma direção, na direção contrária, na verdade. Essa aqui é a artéria cerebral média, a artéria oftálmica, e tem uma indo para cima, que tem um formato aí do corpo caloso. Então, essa aqui é a artéria cerebral anterior. Então, a gente tem um aneurisma de artéria cerebral anterior. E essa aqui, bora ver. A gente vai ter uma artéria que ela sobe e dá aqui o contorno no corpo caloso, e tem uma artéria que está indo em direção quase perpendicular à outra artéria única, que sai bem aqui, que é a artéria oftálmica. Então, a artéria oftálmica indo para frente. No lado oposto, a gente tem a artéria cerebral média e a artéria cerebral anterior. E onde é que está o aneurisma? Bem aqui, na artéria cerebral média. O aneurisma da parte do sistema vértebro-basilar, para mim parece um carinha, assim, parece um bonequinho de pau. Então não tem o que errar. Então, duas artérias virando uma e depois virando mais duas, a gente sabe que é o sistema vértebro-basilar. E a gente tem um aneurisma aqui, no caso, bem na ponta. E esse aqui está um pouquinho mais chato, mas a gente tem o sifão carotídeo, tem uma que sobe, uma que vai para o lado. Então, isso aqui é o quê? Artéria cerebral média. Em relação à malformação arteriovenosa, vai estar tudo estranho. Para mim é mais ou menos assim como eu identifico, como se tivesse borrado a imagem, tivesse caído alguma coisa e sujado essa imagem. Então, o que a gente vai ter? Sifão carotídeo, aqui, uma artéria descendo aqui única, que seria a artéria oftálmica, a contrária aqui seria a artéria cerebral média, e uma que sobe e dá uma volta no corpo caloso, é o que? Artéria cerebral anterior. Então, tá em algum dos ramos aqui dessa artéria cerebral anterior, essa malformação arteriovenosa. Aqui está bem tranquilo, o olho estaria aqui, a artéria oftálmica vinha para cá. A gente tem a artéria cerebral média aqui e a artéria cerebral anterior aqui. Aqui eu acho que seria tá num território assim, um pouco incomum das duas, mas eu diria mais que é da artéria cerebral anterior. E essa aqui, a gente tem a artéria vertebral aqui, que a gente tem a basilar, só que a gente não tem do outro lado, né? Mas essa aqui é a basilar. Essa aqui é a artéria cerebral posterior. Ó, posterior cerebral artery. E aqui a gente vai ter uma malformação arteriovenosa. Aqui a gente só não tem o espelhamento do outro lado para facilitar a vida. Agora, falando sobre oclusões arteriais, é uma coisa um pouco óbvia. É aquela mesma anatomia que vocês já sabem, que é a anatomia normal, só que está faltando alguma coisa. Então, olha aqui, ó. Está subindo as duas aqui juntas. E a gente tem duas saindo perpendicularmente. O que é isso aqui? Artéria cerebral média, artéria cerebral anterior. Essa aqui é a carótida. E aqui está faltando uma carótida. Então, a gente tem uma oclusão de uma artéria carótida aqui. E aqui são duas artérias que se juntam. Então, quem é que deveria estar aqui? A artéria basilar. Então, a gente tem uma oclusão de artéria basilar nesse caso. E aqui, a gente tem o quê? A gente tem o sifão carotídeo. E a gente tem a ausência da artéria que sobe. Quem é a artéria que sobe? A artéria cerebral anterior. Então, a gente tem uma oclusão de artéria cerebral anterior. Agora, passando para a parte de hemorragias. Bora falar primeiro sobre a hemorragia subaracnoide. Quais são os principais pontos da hemorragia subaracnoide? Primeiro, a gente vai ver uma imagem hiperdensa, ou seja, uma imagem branca na tomografia sem contraste, que ela vai indicar sangue, por isso que é uma hemorragia. E a gente vai pesquisar no espaço subaracnoide, que a gente vai olhar através da fissura interhemisférica, fissura de Silves, por aqui pela região lateral, e as cisternas mesencefálicas. Então, bora lá. Procurar a região que está hiperdensa, que é o sangue, que está mais branquinho aqui na tomografia. Compare, esse aqui está normal. Olha aqui como está mais branco essa cisterna. A gente vai procurar a cisterna que está mais branca, suco de Silvius, fissura interhemisférica. Aqui a cisterna um pouquinho mais branca. Então, isso indica para a gente uma hemorragia subaracnoide. Agora, hemorragia intraparenquimatosa. Quais são os pontos importantes? Vai ser um achado hiperdenso, ou seja, o branco na TC sem contraste, que vai indicar também presença de sangue, só que vai estar dentro do tecido. E o que vocês vão procurar? Uma bola brilhante branca. Não tem muito o que errar. E vai estar fora do espaço subaracnoide, mas também pode acabar vazando, digamos assim, para o espaço subaracnoide. Então, olha aqui, ó, uma bola brilhante branca no meio do parênquima. Não tem muito o que errar. Bola brilhante branca fora do parênquima. E a gente vai falar também sobre AVE isquêmico. Quais são os pontos importantes?
A gente vai ter 3 fases, que é o agudo, subagudo e crônico, mas isso é menos importante, é só para vocês terem uma noção, que são variações que podem aparecer na prova de vocês. De forma geral, uma hipodensidade, ou seja, tende a ficar mais cinza, tendendo para o preto, do que o parênquima normal. A gente pode ter efeito de massa, e quando tem efeito de massa tem isquemia, ou seja, aqui ó, a gente não tem mais efeito de massa, porque não tem mais isquemia, ou seja, tudo que está aqui já morreu e não tem mais nada de tecido para morrer, por enquanto. E a gente tem um apagamento dos sulcos. Você vê que a gente não consegue ver quase os sulcos aqui. Aí depois, quando esse processo se resolve, a gente já consegue ter esses sulcos de volta, digamos assim. Esses sulcos ficam até largados. Aqui é um AVC isquêmico da artéria cerebral média, só vocês lembrarem daquela região de vascularização. Aqui da posterior e aqui da anterior. Vocês conseguem ver aqui que está um pouquinho mais acinzentado, um pouquinho mais preto que o parênquima normal. Os sulcos estão apagados, então isso significa um AVE isquêmico. Aqui, principalmente da região da cerebral média, um pouquinho da anterior. Aqui, principalmente da cerebral média, e aqui, da cerebral posterior. Então, AVE isquêmico tende ao cinza e preto. AVE hemorrágico, como tem sangue, fica branco. Se for intraparenquimatoso, procurar nas cisternas, fissura mediana aqui e no suco de Silves. E se for intraparenquimatosa, a chamada bola branca no meio do parênquima. Então é isso, galera. Espero que eu possa ter ajudado vocês aí. Boa prova.